Aves de Rapina e a fantabulosa emancipação da tal Arlequina. Mais um filme aí da DC Comics, dirigido dessa vez por Cathy Yan, não sei qual a pronúncia correta, e protagonizado por Margot Robbie, que também produz o filme aqui nesse caso. O título e subtítulo falam por si. É um filme sobre a formação das aves de rapina, né, cuja real história é, no caso, a fabulosa, ou melhor, a fantabulosa emancipação da tal Arlequina. Ou seja, a Arlequina, após os acontecimentos do famigerado Esquadrão Suicida, nos conduz para a criação de um grupo feminino de heroínas, ou anti-heroínas, dependendo do ponto de visão, enquanto que aprende a viver uma nova vida, se distanciando cada vez mais do Coringa, o Coringa lá do Jared Leto, lá do Esquadrão Suicida, aquele negócio todo, e também assume de vez aí o seu protagonismo, o que é confuso, porque é um filme da Aves de Rapina que busca o protagonismo da Arlequina, mas é isso mesmo, e o filme até brinca um pouco com essa situação. Margot Robbie é a dona do filme mesmo antes dele acontecer, porém, ainda assim, é muito importante enaltecer alguns aspectos do seu trabalho, principalmente a narração. É a voz dela quem dá o tom, e a parte física dela é sensacional também, tá? Sensacional, ela participa das lutas de maneira brilhante. Mas é a voz dela quem dá o tom à maioria das cenas. Se será mais cômica, se a cena será mais dramática, ou até mesmo mais nonsense, né? Mais sem sentido. Ela nos guia para o sentimento certo na hora certa. E é dona de carisma, né? de carisma ímpar, mesmo vindo do que é originalmente uma vilã, mesmo fazendo o que originalmente é uma vilã. Um dos melhores elementos utilizados em Aves de Rapina, eu até falei no meu Twitter assim que sai de cinema, é a narrativa vai e vem, back and forth, que eles chamam. E eu explico isso. Algo acontece, só que a gente não sabe como começou, então a própria personagem literalmente para o filme para explicar, para nos localizar em toda a situação. Nesse caso, algumas vezes ela quebra o filme, inclusive para conversar diretamente conosco, com a audiência. E daí a história, cronologicamente falando, avança e retrocede várias e várias vezes, criando aí um interessante emaranhado narrativo, digamos assim. Esse estilo, ele gera rápido engajamento, porque lacunas são criadas, e a audiência se atrai pela expectativa de vê-las sendo preenchidas ao longo da projeção. Ganha-se então a noção aí de simbiose entre narrativa, a atuação, o texto, obviamente, né? O estilo e a montagem, todos ajudando a contar a historinha do filme, e isso é o ponto alto aqui dessa produção. Destaque também para as coreografias de luta. Eu acabei falando aqui rapidinho, mas destaque para as coreografias de luta. A ideia foi ficar entre o realismo e o fantástico. Logo ali, os movimentos, eles, durante os embates, né, durante os confrontos, eles em sua maioria inicia de uma proposta física palpável, mas sempre termina por culminar ali, por chegar no exagero, sem deixar de lado a noção do todo, a noção do cenário. É pouco cortado e funciona bastante. Juntando essa proposta bem sucedida com a eficiente noção espacial dos planos, mesmo diante de tanta rapidez proposta pelo texto e pelos movimentos em si, o filme sustenta muito, mas muito bem o gênero de ação. E eu diria também que o de aventura. Aventura, no caso, não por conta das lutas, mas por conta da sua condição que eu falei, que eu enalteci na fala anterior. O roteiro é arrojado. Ele levanta bandeiras e coloca as mulheres em papéis de destaque. Várias mulheres, todas. Perceba que no filme praticamente só os homens apanham. A trilha sonora, inclusive, canta isso várias vezes, canta essa emancipação. Todas as músicas foram interpretadas por mulheres e buscam entregar uma sensação de liberdade. Todas as músicas têm essa proposta. Seja na cena de ação, seja na cena mais triste, mas tem esse quê da liberdade. E no filme, uma se liberta da polícia, a outra se liberta das garras do chefe que a tratava como um animal de estimação, um pet. Outra consegue se desgarrar da sede de vingança e finalmente a mais nova consegue ter um exemplo de mulher para prosperar, um exemplo que ela não tem em casa, mesmo que seja uma mulher questionável, no sentido de ser vilã e não necessariamente uma heroína ou, no caso, uma anti-heroína. E o recado é claro, é a vez das mulheres serem protagonistas em um cenário dominado por personagens masculinos
e em um mundo feito completamente por e para eles. No final, elas enfrentam basicamente heterotops, sem camisa, musculosos, mas que não conseguem vencê-las pela destreza, pela inteligência e mais ainda, pela união delas. Ótima sacada do roteiro. Mas, apesar do texto aí arrojado, as conveniências existem em Ave de Rapina e isso incomoda um pouco. O filme flerta o tempo todo com o fantástico, com o lúdico e por aí vai. E isso, obviamente, dá margem para que o exagero seja plenamente aceitável. Entretanto, as conveniências elas poderiam ser mais bem costuradas, mais bem organizadas. Veja só, em um determinado momento, num ponto ali da história, um personagem decide um cenário para encontrar um outro personagem, que vai ser um embate. Trata-se de um cenário exageradamente, extremamente fantástico, que poderia muito bem ter sido apresentado muito antes ou minimamente contextualizado. Compara aí com o quadrinho. Você está lendo ali o quadrinho, né? E aí você vira e, uou, o que é isso? Não estava esperando. Então, no mínimo, causa estranheza, uma imediata estranheza. Por outro lado, estranheza e Arlequina parecem combinar bem. Então, é daqueles errinhos que você deixa passar. A personagem principal, e é preciso entender isso para compreender o que eu vou reclamar a seguir, é uma personagem fora de si, fora do real, completamente desprendido, por aí vai. Sendo assim, o filme ele utiliza vários artifícios para a gente entrar na cabeça dela. Fora a narração constante, utiliza também a atuação exagerada, que a gente costuma chamar de overact, e que muitas vezes é associada a algo ruim, nesse caso é algo bom. E a quebra da quarta parede aí, como eu já havia falado. O que me deixa confuso, e isso pode até ter sido proposital, é que muitas vezes ela parece sã, destoando aí da proposta básica da personagem. De novo, pode ser proposital, mas soa como um desvio ali do esperado arquétipo da Arlequina, e por isso eu julgo como um erro. A diretora é a segunda vez que ela trabalha num longa-metragem, apostou no pragmatismo em muitos momentos, mas mesmo assim conseguiu criar situações visuais lindas. A cena que a Arlequina invade um local com uma arma que dispara serpentina, fumaça colorida e coisas estranhamente parecidas, é de magistral condução. O final dessa cena é lindo, ela saindo pela fumaça e tudo, lindão, cena de pôster. E além disso, brincar com o letreiro enquanto a história acontece, né, vai sendo contada, faz com que o olho da gente, o olho do espectador, busque todos os mínimos detalhes que a Ave de Rapina propõe ali em tela. Esquadrão Suicida fez isso, tentou fazer isso, só que não parecia aderir à narrativa. E aqui sim, adere porque a cabeça dela é louca, então os letreiros ficam malucos também. Não só esse lance dos letreiros, a rapidez do filme, vez ou outra, faz a gente se perder nos detalhes bem bacanas, como uma personagem passando um prendedor de cabelo para outra, bem no meio da luta, que valoriza muito esse estilo feminino que o filme que o filme empregou. Ele não tenta, ele empregou de fato. Percebam, porém, que eu pouco falei das personagens que não seja a personagem principal, né? Pois é, ainda não é o momento delas aí, e caso o filme se chamasse apenas Arlequina, eu acho que não seria nenhuma loucura, não seria nenhum despautério. É um filme seguro, simples em sua maioria, mas dono de excelente estética nas cenas mais difíceis. Se não acerta sempre, eu acho que erra por pouco. E ainda dá bons rumos, tanto para o grupo Alves de Rapina, que pode ser bem utilizado na TV ou no cinema, como para a Arlequina em si, principalmente ao desgarrá-la do famigerado Esquadrão Suicida e do Coringa e do Jared Leto. Quero saber, inclusive, como é que ela volta no Esquadrão Suicida, que não é mais famigerado, agora do James Gunn. Então isso não ficou tão claro. Mas desgarrar do antigo Esquadrão Suicida e do Coringa do Jared Leto, acerto. É um filme eficaz, extremamente eficaz, dentro aí do seu contexto de adaptação dos quadrinhos.